Então eu vou te contar desde o início, embora eu já tenha contado, tá? Assim, eu nasci numa bolha, né? O meu pai era vice-presidente da União de Bancos, antes era vice-presidente da tal Sinteco, aquela que, porra, que passa no chão. Aí eu nasci em Porto Alegre. Ou seja, tu era rico pra caralho. É ele, né? Eu não. Mas Tá bom, me fala, assim, como é que era a tua biblioteca na tua casa? Então, o meu pai tinha 2.000 livros. E com aí, quantos anos tu teve acesso? Com 12 anos ele disse, essa biblioteca é tua. Isso muda tudo e isso remete à questão... Se bem que essas pessoas, tu não adianta. Tu desse 2.000 para eles, não ia adiantar nada, essa tua equipe aqui. Olha, eu diria que se eu talvez não adiantasse nada mesmo, mas não porque eles são incapazes, é porque tu era um privilegiado do caralho de ter 12.000 livros, quer dizer, 2.000 livros aos 12, 13 anos. E com o velho explicando os livros ainda. E sem a preocupação de pagar aluguel ou de ter um filho. Não, imagina, eu morava num... Pois é. Tal. Aí Mas mesmo assim, era uma bundice, assim, sabe? Era uma bolha. Não, porque, assim, não tava bem certo tudo. Porque o Bob Dylan tem a seguinte frase. Eu nasci no lugar errado, com os pais errados na casa errada. E eu sigo na estrada até hoje em busca do meu verdadeiro lugar. Uhum. Eu não acho que eu tenha nascido tão errado assim, mas tinha alguma coisa errada. E errado era a desigualdade do Brasil, era a bolha, era, entendeu, uma certa hipocrisia natural desses ricos, tudo, bababá. Tipo o quê? Tipo, eu trato bem a pessoa que me serve, olha como eu sou legal. Exatamente, desse tipo. Tinha 8 empregados na minha casa. Entendi. Pra tu ter uma ideia. E não podia, minha mãe proibia de entrar na cozinha até os 12, 13 anos de idade. Eu nunca tinha entrado numa cozinha, porque era assim o lugar dos serviçais. Então, e a minha mãe era tipo uma vítima disso. Minha mãe não era uma escrota. Minha mãe tinha sido treinada para achar que aquilo era assim. E aquilo era assim no mundo deles, mas não era no meu. Tinha uma inquietação, assim. Como que não era no teu se tu vivia dentro dessa porra? Mas eu me sentia inconfortável, essa é a palavra. Que coisa, eu ouvi a mesma coisa de um outro Eduardo, cara, do Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, ele é um cara que ele largou tudo. Beijo. Tu manja? Sabe quem é? Não. Tá. Ele é um cara... Desculpa te cortar. É que aquele cara que riu ali. Ele que riu, é um babaca mesmo. Por acaso é meu irmão. Mas eu ia te falar que o Eduardo Marinho é um cara que... Nepotismo? Só tá aqui por isso, né? Se fosse uma empresa com meritocracia, tu tava fora daqui. O cara viu o Serginho a primeira vez. Mas, e esse cara, ele também... Ele tava num lugar de certo conforto e ele sentia que aquilo ali não tá... E o cara foi pra rua... Largou tudo, uma viagem. Aí, o que aconteceu? Tava passando no cemitério da cremação. Tu lembrou da cidade do México. Tu já dormiu no cemitério? Tu aí, ó. Tu já dormiu no cemitério? Já dormiu no cemitério? Cara, eu também nunca dormi no cemitério. Cara, não dorme no cemitério. O que acontece? É muito ruim. É uma vibe, é diferente lá de Auschwitz, cara, porque nada é igual a Auschwitz, nada é igual a Hiroshima, mas é ruim a vibe. É mesmo? Vibe é ruim. Caralho. Porque tem muita gente que morreu mal, sabe? Tem muita gente que morre bem, mas tem muita gente que morreu mal. E aí aquelas coisas assim que ficam rondando ali, aliás, né? Que nem disse JC, Jesus Cristo, disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, né? Porque essa de tu ir no cemitério e ficar chamando o cara ali, meu... É melhor cremar, melhor botar as cinzas ali na arena do Grêmio e tal. É isso que tu quer que aconteça contigo? Eu queria que fosse no Olímpico, né? Mas agora não é mais. Não. Eu vou contar uma boa. O meu pai. Bom, já tenho que lembrar de duas aqui. Vai. O meu pai. Porque as pessoas dizem assim, ai, como o Peninha é louco. Aí as pessoas dizem assim, mas tu conheceu o pai dele? O meu pai era 5 vezes mais louco. Sério? 5 vezes mais louco. E aí, quando morreu. Meu Deus. Quando morreu, disse, eu quero que joguem as minhas cinzas no rio Taquari. Mas ele disse, pai, tua ligação com a natureza é nenhuma, com o rio, com montanha. Meu pai era só sinuca, cigarro, botequim, luz de neon. Que rio? É o rio que, ele inclusive, era fiel? destruiu... Claro que não, era a pessoa mais infiel do mundo. Quando morreu, apareceu 6 famílias diferentes. Ainda bem que não tinha nada para dividir. Que ele tinha perdido tudo mesmo. Aí ele nasceu numa cidade chamada Mussum, no Vale do Rio Taquari, que foi o vale mais... Presta atenção, porra! Que foi o vale mais devastado pela enchente no Rio Grande do Sul. Acabou Mussum, Encantado, Roca Salles, várias cidades ali, que é do Rio Taquari. Acabou mesmo. Acabou mesmo, de não sobrar nada.
É impressionante, a gente foi lá. Doamos um monte e tal. E aí, meu pai disse, eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas no rio Taquari. A gente disse, como assim, pai? Tu tá cagando pro rio? Não, sabe por quê? É um cantinho assim, o rio faz uma curva e tem uma praiazinha de areia. Eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas ali. Mas por quê, pai? Foi ali que eu me masturbei a primeira vez. Aí nós fomos lá jogar as cinzas, eu e meu irmão. E o meu irmão é másculo. O meu irmão é de leão, forte, transforma o Filipão num lorde inglês. Tá. Pegou as cinzas do meu pai, jogou. As cinzas foram lá no meio do rio. Aí me deu a minha parte de cinza. Eu fui jogar. Quando eu fui jogar, veio um vento assim. E as cinzas do meu pai pegaram toda a minha cara e eu comi meu pai. Eu comi meu pai. Porque o Keith Richards disse que fumou o pai dele, né? Mas eu comi o meu. As cinzas, Caralho. Caiu as cinzas do meu pai na minha cara. E depois tu cagou teu pai. Não. Subiu pro cérebro animal. É uma besta, né? O Keith Richards é interessante como esse cara tá vivo, né? Vai ser papa. Eu vou votar nele, papa. Eu sou cardeal, tu sabe, né? Ah, é? Sim. De qual religião? Do penismo. Então, e é doido, porque aqui tu já falou de vibe, já falou de signo, tá ligado? É que eu não sei se tu tá de sacanagem, né? Eu de sacanagem. Mas aí tu conta do Não, cemitério. daí eu entrei no cemitério na cidade do México e a vibe era muito ruim. Tu viu coisas? Muito ruim. Não, mas senti presenças assim, sem piada, assim, do tipo, tu viu aquela porra daquele filme O Sexto Sentido, né? É que tem umas pessoas que morrem e não sabem que morreram, essa que é a real. Então o espírito fica... Se tu não quiser acreditar, o problema é teu também, nunca tomou LSD. Quem tomou já viu, já sabe, quem tomou peiote já viu, já sabe, quem conhece o espiritismo, quem conhece qualquer doutrina espiritualizada sabe que, né, cara, essa porra é uma casca e tem uma porra lá, que tem que ir bem. E quando vai mal, quando morre mal, fica presa nessa merda aqui. Tu, que é o Igor, que trabalha com médicos e monstros e tal, e com vampiros, sabe bem disso. Não é? Demorei pra entender. Sabe qual era o meu sonho? Vou te dizer qual era o meu sonho. Pra ti, é pra ela, vou dizer, não é pra ti. Então, mas eu vou falar. O meu sonho... Tu não vai embora, cara. Não, tu antes vai ouvir o meu sonho. O meu sonho, eu vim andando na rua e do lado de lá vim eu, o Eduardo Bueno. E eu olhar e dizer, Eduardo Bueno, mas tu é genial, tu é maravilhoso. E eu poder abraçar o Eduardo Bueno. Só que isso nunca vai acontecer, porque eu já sou eu mesmo. Imagina teu irmão gêmeo, cara. Puta que pariu, cara. Seria. Ele disse que era melhor ter mijado que ter ouvido. Cara, eu acho que foi isso que ele disse. Ele não vai voltar. Não tem chave essa merda? Não tem? Mas vamos pôr um peso, então. Não, a cadeira não dá. Eu não quero que esse cara volte pra cá. Ouve, aprende. Como é o nome desse menino infeliz? Esse é o Deco. Deco, vê se aprende. Tu já aprendeu alguma coisa com alguém que veio aqui? Você. Tá. Então, assim, tu também aí aprende. O Brasil é o único país do mundo que entra no circuito canônico oficial da história com uma obra-prima da literatura. A maior parte dos países... Claro, nós não vamos entrar na história que dia que foi descoberta a Argentina, porque os indígenas já estavam aqui. Mas, de qualquer forma, esses países tudo entram no circuito de uma história de dominação colonial europeia, e a gente está aqui falando português, não estamos falando tupi. Então, existiu, né? E os caras falam espanhol em Cuba, os caras falam inglês nos Estados Unidos, por causa de uma ocupação que também foi uma descoberta. E que teve um dia, um momento e uma hora. Só que alguns países não sabem o dia, o momento e a hora. O Brasil sabe o dia, o momento e a hora... Com uma obra de arte. Com uma obra de arte. Puta que pariu. Só que o brasileiro é tão escroto que, além de não ler, ainda diz assim, e no fim da carta, o Caminha pediu emprego para um parente. Acho que ele pede para um parente ser solto. Isso. O Jorge Osoro, que era o genro dele. Tu tem filha? Tenho 2. Que merda, tu vai ver. Eu tenho 4. Tu tem 4. Porque daí vem uns homens e come a tua filha. É uma merda. E aí depois casa, tem filho.
Puta que pariu, uma merda. Vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer, porque assim, significa que elas estarão vivas. Exatamente. Né? E aí, genro, né? Puta, é. Cunhado é pior porque começa com cu, né? Mas o genro também, genro é meio foda. E aí, não, tô brincando porque eu tenho 2 genros maravilhosos, maravilhosos. O marido das minhas 2 filhas minhas são casadas, são uns caras maravilhosos. Só que um é um Flamengo, mas pelo menos o outro é tão gremista, tão violento, tão agressivo, que tá sempre dando porrada naquele flamenguista de merda. Então, tá bom, compensa. E aí... Entendi, mas o brasileiro entra nessa de falar, mas no final da carta tem ali um pedido. O pedido é que o genro dele tinha dado umas porradas num padre. Alguma merda o padre deve ter feito, né? E o cara entrou na igreja e cobriu o padre de porrada. Aí foi mandado pro exílio em Cabo Verde, que era uma merda. E aí o que estava acontecendo em Cabo Verde nessa época? Cabo Verde era uma coisa horrorosa, porque era um laboratório, era quase um campo de concentração, assim. Era um laboratório de dominação colonial de Portugal, porque dava para defender, porque era ilha. Caralho, mas aí o cara foi parar em Cabo Verde, que ele deve ter metido a porrada nesse padre. O padre era importante, qualquer coisa assim. Porque tu tá me falando que Cabo Verde era uma merda? Porra! Era dos piores lugares. Que triste. Então, entendo, é um pedido. Olha e aí o rei atendeu, né? Porque o Pervaz de Peninha foi morto em Calicut no dia... Porque eles saíram daqui e foram pra Índia. Uhum. E aí criaram uma feitoria em Calicut, um puta lugar lá na Índia. E aí os mercadores árabes atacaram e mataram um monte de gente, quase que na noite de Natal, acho que foi 22, 23 de dezembro de 1500. Caralho. E aí o Caminha morreu lá. E aí, quando o rei recebe a notícia que o Caminha tinha morrido, já tinha recebido a carta em junho, e isso daí deve ter recebido a notícia em janeiro de 1501. Recebeu a notícia quando o Cabral voltou. E o Cabral voltou em fevereiro de 1501. E quando o Cabral vem voltando, ele cruza com o Américo Vespúcio em Cabo Verde, em Bezeguiche, um porto de Cabo Verde chamado Bezeguiche. O Cabral vinha voltando e o Américo Vespúcio vinha vindo. Porque quando o Cabral chegou no Brasil, mandou uma naveta dos mantimentos, levar as cartas. Inclusive a carta... Pegou os mantimentos, dividiu entre as outras... Olha, é que você me contou. Que ele é o bom. Você me mandou um áudio sobre isso. Dividiu os mantimentos, mandou a naveta do tal Gaspar de Lemos, com um monte de carta. Dentre elas a carta do Cabral, a carta de todos os capitães que desapareceram. Só sobrou a do Cabral e a do Mestre João. Só 2. E aí as outras tudo sumiram. E aí, que é uma merda, né? Porque se soubesse, imagina, porque o Cabral escreveu, né? Não é trouxa, pro rei. E aí... E o Cabral seguiu pras Índias, junto com a galera. E aí, quando essa carta chega lá, o rei manda a primeira expedição que veio só pro Brasil, que é a expedição do Américo Vespúcio, que descobre Fernando de Noronha. E aí, mas antes de descobrir Fernando de Noronha, parou no Cabo Verde, em Bezeguiche. Quando tá parado ali, vem chegando o Cabral, o cara tudo fudido, cheio de esparadrapo, grande, tomou um monte de porrada. E o Américo Vespúcio, Cabral, o que é isso? Tomei umas porradas lá na Índia, É verdade. E o engraçado é que o Américo Vespúcio chegou em Fernando de Noronha antes de ser Fernando de Noronha, né? Ele chegou numa ilha. Na verdade, no arquipélago, muito foda. E batizar no Ilha da Quaresma. Que foi Fernando de Noronha e roubou depois a brisa. Ilha de São João. Fernando de Noronha foi dono do Brasil por um tempo. Dono. Né? Ele alugou o Brasil por um tempo. Arrendou. Pra poder explorar pau-brasil pra caralho. Fernão de Noronha. Noronha, na verdade. Ele era vamos falar de alguma coisa que eu não saiba. É? Vamos ver. O que é Deus pra você? Não, ele veio com essa. Como é que você acredita em Deus, com certeza? É uma entidade com a qual eu me identifico muito, né? Porque assim, eu já saquei que tu curte energia, que tu fala de espiritualidade, que tu fala disso tudo aí. Tu acredita em Deus? No Deus de Spinoza. Aquele jogador do Grêmio e depois treinador, o Valdir Espinosa. Mas eu realmente acho que é tipo isso mesmo pra valer. Porque assim, eu acho que Deus. Tu já leu Spinoza?
Não, assim, eu sei, eu sei um pouquinho de um monte Sabe de coisa. A maior especialista mundial em espinosa é do Brasil, né? É? A Marilena Chauí. Só que pra te trazer ela aqui é complicado, porque primeiro que ela é aquela petista mala pra burro, né? Assim, e ela não conversa com idiota. Não conversa com idiota, ela é bem arrogante intelectualmente, tem um lado que se explica. Não, sério, cara, sabe? Eu conheço, pô. É porque eu sou, assim, pop, né, cara? E tô cagando e gosto de humilhar esse tipo de gente. Mas se tu... Agora, falando sério, se tu é um cara, assim, de alto nível... Cara, eu sou um falastrão, né? Tá na cara. Claro que eu sei um monte de coisa. Eu li 3.000 livros, eu tenho essa memória e tal. Mas eu não sou um intelectual de peso. Agora eu tô falando sério, de verdade. Mas sabe? Tu queria ser o cara Acho que não queria. Não queria. Você faz o contrário disso. Tem um canal na internet falando, cara. Mas daí se tu é um puta intelectual mesmo, de verdade, sabe? E entrando em questões quase da filosofia ocidental. Porque se tu te aprofunda em filosofia oriental, nós não vamos entrar na história de Deus, tu entra numa vibe filosófica transcendente, hinduísta, ou Hare Krishna, ou taoísta, ou confucionista que seja. Mas tu é um intelectual ocidental, tu entra quase num beco sem saída, assim, sabe? Do Wittgenstein, do Heidegger, sabe? Papai. Só que tu vira um cabeção e que interpreta e vê. É que tu pode ser hegeliano ou não, né? Se tu é hegeliano, tu já tá indo lá para aquele lado que vai chegar na esquerda, vai chegar em Marx, vai chegar em Hegel, vai chegar em babá. Mas se tu é, tipo, existencialista, assim, Sartre, essa vibe, né? Eu gosto mais dessa vibe. Mas não é como se eu conhecesse, tá? Eu não falo como se eu tivesse lido todo mundo. É tipo, eu sei um pouquinho de um monte de coisa. Sim. Então, mas tu sabe que tu engana muito bem, porque tu olhando assim, parece que tu não sabe porra nenhuma de merda nenhuma. Ele sabe mesmo. Nada, cara. É só pra... Ô, Jean, tu largou? Não, esse é o Vitão, porra. O Jean é muito menor que ele, né, cara? Bom, eu também Ele vai voltar? Não vai, porque ele tá de mudança, tá resolvendo os problemas. E aquela câmera que não aponta pra ninguém. Porque só se tivesse alguém ali do teu lado, mas não tem não. Mas daí tu pode ligar? Acho que ela tá desligada. E essa, que madeira é essa aqui? Cara, isso é uma madeira de área alagada e ela não serve pra muita coisa além de fazer móvel, porque ela é macia, fácil de furar, fácil de fazer buraco. Mas qual é o nome da madeira? Eu não sei. Viu? Não é? Eu tenho muita coisa que eu não sei. Pau de mangue, talvez. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.